Olá, hoje nós vamos falar sobre o processo de negociação para gerentes. Eu sou Francisco Guirado, presidente do Clube de Negociadores. O processo de negociação que nós vamos aqui, ele é indicado para negociações mais complexas. Ele serve para qualquer negociação, mas ele foi pensado para atender aquelas negociações muito complexas, como as encontradas por muitos gerentes de projeto. Então vamos dar uma olhada no nosso processo. A primeira coisa que nós temos que fazer é definir o nosso propósito e interesses. Para que a gente quer negociar? E também os nossos interesses, em que condições queremos atingir o nosso propósito, o nosso objetivo. Muito bem, a partir dessa primeira definição de propósitos e interesses, nós vamos adquirir consciência situacional. Então, o que é isso? Nós vamos ter consciência do ambiente que vamos negociar, do objeto que estamos negociando. Se eu vou negociar uma máquina, por exemplo, eu preciso ter conhecimento de como se negocia esse tipo de máquina no mercado. Vou adquirir consciência situacional de como se negocia isso. Se eu estou dentro da gerência de um projeto, negociando um cronograma de atividades, por exemplo, com outras pessoas, eu preciso saber como é que funciona um cronograma de atividades e que trade-off eu posso fazer durante essa negociação do cronograma. E assim por diante, em relação a muitas outras áreas dentro de um projeto. A consciência situacional, nós começamos com uma baixa consciência situacional no início das negociações. À medida que a negociação aumenta, a nossa consciência situacional ela vai aumentando também. Mas é importante que a gente mantenha ela sempre atualizada. Então eu não posso fazer uma pesquisa breve no início da negociação e nunca mais cuidar da minha consciência situacional, porque ela vai me dar justamente a consciência do que está em volta, do que está em jogo, das circunstâncias que envolvem aquela negociação. Depois da consciência situacional, eu vou para a minha estratégia de negociação. Aí eu vou pensar como é que eu vou chegar lá, como vou atingir o meu objetivo. Às vezes é muito simples, eu simplesmente procuro o outro lado e converso. Só que às vezes pode ser muito mais complexo, pode ser que eu tenha que conversar com várias pessoas antes de chegar no meu objetivo. Talvez seja conveniente falar primeiro com a pessoa A, depois com a pessoa C, depois falar com a pessoa B, para eu poder chegar lá na frente. Então, o delineamento de uma estratégia de negociação, ele é feito quando você tem muitas pessoas envolvidas. Depois de você definir a sua estratégia, você vai preparar os recursos, a estrutura alternativa. Pode ser que no processo de negociação você tenha que ir para o exterior, por exemplo, você tem que planejar isso, você tem que reservar recursos para isso. Se você está pretendendo dar uma determinada entrada na sua negociação, você tem que preparar esses recursos para poder dar uma entrada monetária, por exemplo. Então você tem que preparar esses recursos antes da negociação. E aí você vai para o contato de negociação. É na estratégia, entre a estratégia e os recursos, que você prepara suas alternativas. Você pode conduzir uma negociação com vários participantes, com vários concorrentes, com várias alternativas. Você pode conduzir uma negociação não tendo alternativa nenhuma, ou tendo só uma, duas alternativas. Então é na estratégia de negociação que você vai montar isso. E depois, então, de desenvolver a estratégia, de preparar os recursos, você vai para o contato de negociação, que é onde ocorre a negociação propriamente dita. Depois disso, você vai para a implantação. Na implantação, tudo aquilo que você negociou, aquela negociação pode ter resultado em um contrato. Muito bem, vamos supor o desenvolvimento de um determinado equipamento. Aí você fez o contrato para que uma determinada empresa desenvolva aquele equipamento. Você vai aguardar a implementação desse equipamento, a implementação do contrato. Por quê? Porque durante esse processo pode ser que você tenha que rever algumas coisas que você negociou lá atrás. Por isso é importante você manter uma memória de toda a sua negociação, porque principalmente para projetos mais longos, talvez a equipe do projeto ela seja substituída e aí a equipe que vem depois precisa ter a memória do que foi negociado, porque essa equipe ela tem que saber o que foi negociado para acompanhar a implementação, para eventualmente, se tiver algum problema, ela poder voltar naquela negociação, abrir uma nova negociação para solucionar aquele problema. E quando
aquilo está implementado, finalmente a negociação está concluída. Isso aqui serve para qualquer coisa, só que de maneira mais simples. Vamos supor, se você vai comprar um carro e você está interessado só em quanto você vai pagar pelo carro, numa negociação distributiva, você define o seu propósito, que é comprar um carro, os seus interesses seriam as características do seu carro, a consciência situacional, você vai ver quem vende aquele carro que você quer, a sua estratégia de negociação pode ser, por exemplo, procurar 3 concessionárias diferentes e você quer um carro zero. Aí os recursos, estrutura alternativa, você vai preparar o dinheiro para fazer a compra do carro, você vai buscar suas alternativas, ou seja, buscar as várias concessionárias que vendem aquele tipo de veículo, você vai lá, vai fazer a aquisição no contato de negociação, você vai fazer a negociação do carro, você, uma vez fechando a aquisição, você vai esperar um período para ver se o carro não tem nenhum problema durante o período de garantia e uma vez passada a garantia, está concluída a negociação, você é proprietário de um belo carro. Agora, se você pegar um projeto um pouco mais complexo, por exemplo, o de desenvolvimento de uma aeronave, como eram os projetos que a gente trabalhava, você vai definir o seu propósito, que é comprar uma determinada aeronave, uma quantidade X de aeronaves, os seus interesses, que seriam os seus requisitos técnicos, logísticos e industriais, você vai adquirir consciência situacional, quem fabrica essa aeronave, nesse mercado, você vai estabelecer uma estratégia de negociação, você pode fazer uma dispensa, uma elegibilidade de licitação, por exemplo, se você for do governo, você pode buscar fabricantes no Brasil ou no exterior, abrir uma concorrência internacional e com isso, dentro da sua estratégia, você já vai bolando as suas alternativas. Você vai preparar os seus recursos, sua estrutura, normalmente a aquisição de uma aeronave dessa demora entre 6 meses a 1 ano para que todo esse processo possa ser feito. Você vai precisar de recursos para viajar, para visitar a empresa, para fazer as reuniões. Então você vai preparar esses recursos. Uma vez que você decida por uma empresa, você vai fazer vários contatos de negociação para que você possa fechar o contrato de aquisição. Depois de fechar o contrato de aquisição, são 2, 3 anos, às vezes até mais para o desenvolvimento daquela aeronave, onde você vai acompanhar a implementação dela. E depois, quando ela for totalmente entregue, você dá a negociação por concluída. Em cada etapa dessas aqui, você pode retornar sempre para a anterior. Pode ser, por exemplo, que você definiu inicialmente seus interesses, mas você não tinha ainda a consciência situacional de como se comercializava aquele bem. Por exemplo, você pode ter o interesse de adquirir uma determinada máquina e ter essa máquina em 1 mês nas suas instalações. Só que à medida que você adquire consciência situacional, você percebe que aquela máquina ela precisa pelo menos 3 meses para ser fabricada especificamente para você e depois mais 1 mês para ser entregue. Então aquele meu interesse de ter a máquina em 1 mês nas minhas instalações não vai ser factível, então vou precisar rever esses interesses. Daí a importância dessa consciência situacional. Eu posso definir uma estratégia, depois ver que ela não dá certo, aí eu preciso retornar para refazer a estratégia, enfim, esse processo ele permite que nós possamos voltar quantas vezes necessárias em cada um desses passos para eu fazer uma boa negociação. Bom, de maneira geral é isso. É claro que cada uma dessas etapas aqui tem muito conhecimento para a gente poder se aprofundar, mas o processo de negociação basicamente é esse que nós estamos mostrando. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema, sobre o processo de negociação, cada uma dessas etapas de negociação, visita o Clube de Negociadores. Se você gostou, dê um like, siga o nosso canal, acompanhe a gente, que nós estamos aqui sempre falando sobre negociação. Visita lá, passa lá no clube. Muito obrigado, até a próxima.